Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde Perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Como vocês estão? Passaram bem essa semana? Assistiram todos os nossos podcasts anteriores da nossa Saúde Perfeita by TMO? Espero que vocês estejam gostando. Eu sou a doutora Tânia Maromedo, endocrinologista e nutróloga, e junto com a minha equipe maravilhosa, que vocês já vão conhecer, estamos aqui com a melhor informação em saúde, em longevidade, em interesses masculinos e femininos para uma saúde melhor. Quero apresentar para vocês minhas companheiras. Olá a todos, meu nome é Nairana, eu sou nutricionista, eu trabalho com a doutora Tânia lá na TMO e também com a Tati. Eu sou especialista em emagrecimento, mas também sou nutricionista funcional. Olá, bem-vindos. Eu me chamo Tatiana, sou farmacêutica integrativa e especialista em estratégias de saúde integrativa. Também faço parte dessa equipe maravilhosa. E hoje o nosso assunto é muito importante para a sua saúde e para você ter uma vida melhor. Quem que você acha mais importante na sua digestão? Será que o órgão mais importante da digestão é o estômago? Ou será que é o intestino? Ou o intestino grosso? Ou será que é o pâncreas? Ou o baço? Ou o fígado? Eu acredito que um desses pode ser o fundamental para você ter uma saúde perfeita. Só que é uma coisa que a gente tem que pensar na parte que começa a digestão, para que o alimento vai ser digerido e o que é considerado, na verdade, uma digestão perfeita. Será que apenas escolher alimentos sem olhar a nutrição envolvida e o que ele vai depois gerar para a nossa saúde, para as nossas células, é suficiente para dizer que você tem uma boa alimentação? Ou será que não é tão verdade assim essa questão? Será que você, não tendo o teu organismo com uma mastigação adequada, com um suco gástrico adequado e com um processo digestório que precisa de ter todas as etapas cumpridas, será que você vai conseguir ter esse alimento se transformando em um nutriente que vai fazer você ter todas as etapas da sua saúde, tendo as enzimas, as reações químicas acontecendo? Aí eu quero saber das minhas companheiras o que elas acham que é a parte mais importante da digestão. O que vocês acham? A digestão, né, do sistema gastrointestinal, ele tem a função da digestão, da absorção, da excreção, do sistema imune e da detoxificação também. Porque, não sei se vocês, né, já ouviram fala muito do fígado para detoxificação, mas ele e o intestino, né, eles são os principais. Primeiro é o fígado e depois é o intestino. E a digestão, ela começa pela boca, ela começa através da saliva. A saliva, ela é muito importante nesse papel, porque a saliva, ela já tem algumas enzimas também digestivas, como a amilase, a lipase ali para digestão dos carboidratos e das gorduras. Quando a gente também não produz saliva o suficiente, isso também isso faz com que ocorra menos renovação das células gástricas. Então, ela é muito importante, a saliva. E a mastigação, porque quanto mais triturado estiver o alimento, melhor vai ser a ação dessas enzimas nesse alimento. E o que acontece, né? Não sei se vocês já perceberam, já notaram isso, mas às vezes quando a gente não mastiga direito, sente ali um desconforto, até mais gases. E sim, pode ter uma produção maior de gases se o alimento não está bem triturado, né? Bem mastigado.
E temos também o estômago. E o estômago é muito importante também por conta do ácido clorídrico. Deixa eu te interromper só um instante. Você que está assistindo aí, qual é o comum que você mastiga cada garfada de alimento que você ingere? Quantas mastigações? Quantas vezes você acaba, no geral, demorando para poder mastigar e engolir? Será que é mais de 10 vezes, mais de 15 vezes, mais de 30 vezes ou mais de 50 vezes, que é o número ideal? O que você acha, hein? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos continuar sobre o suco gástrico. E aí tem o estômago, que tem o ácido clorídrico, que ele é muito importante, porque é através dele que a gente tem uma maior absorção de ferro, de B12, de cálcio, né? Não só isso, ele também ajuda a evitar um supercrescimento bacteriano, tanto no estômago quanto no intestino. Então, se você está consumindo o alimento e logo em seguida tem muitos arrotos, pode ser um indicativo de um crescimento bacteriano no estômago. Se você já come e logo em seguida já começa a ter gases, pode ser um indicativo ali de um supercrescimento bacteriano ali no intestino. Então, é muito importante você estar produzindo, a gente produz de 2.000 a 2.500 ml por dia ali do suco gástrico. O problema é que, eu acho que muita gente já deve ter passado por isso. Os sintomas de quem está com hipocloridria, que não está produzindo o suficiente o suco gástrico, é parecido com os sintomas de hipercloridria, a pessoa que está produzindo demais. E muitas vezes o que ela faz? Ela sente azia, que os dois podem acontecer azia, né? Arrotos, os dois podem acontecer arrotos. O que a pessoa faz? Ela toma os omeprazóis da vida. E o uso prolongado de omeprazol vai atrapalhar, sim. Eu não tô falando de tratamento, tá? Porque às vezes a pessoa tá com uma gastrite, alguma coisa, o médico faz o tratamento. Tudo bem, mas eu já tive paciente que estava há 2 anos tomando omeprazol todo dia sem parar. E Nai, você sabe que na bula do omeprazol, por exemplo, tá lá escrito que usa de 30 dias? É, o máximo 30 dias. Não Mas deveria, além desse período, uma pessoa não deveria usar, né? E é uma coisa, assim como outros remédios, né? Que, infelizmente, a pessoa sente algum alívio, né? Dor de cabeça, né? Aí o estômago. O mais frequente, quando tá com alguma azia, alguma queimação, é recorrer a esse estilo de medicação. Sim. E geralmente, como igual você comentou agora, às vezes a pessoa tem falta e não excesso, né? O que é Tem mais uma- comum, né? Mais que 90% das pessoas têm a ausência do suco gástrico, tem a hipocloridria, né? Conforme vai envelhecendo, vai piorando isso. É muito comum, o nosso público, né, predominantemente feminino, mulheres ali acima de 50 anos, até menos eu tô vendo lá no consultório já. Acredito que a partir dos 40, né? Já começa a ter uma queda ali na produção ali. E um exame que eu costumo gostar muito de ver para avaliar isso é a gastrina, que normalmente não é tão convencional, às vezes serem, né, solicitados, e às vezes a pessoa faz o exame e ele está baixo, né? E quando ele está alto é ótimo, tem que tratar, é importante, porque pode até ter o H. pylori, pode ter né, esse hipercrescimento de bactéria. Se não for cuidado, ele pode gerar uma anomalia ali no estômago e até um risco de câncer, né? Ou úlcera. Mas a questão é quando está baixo e a pessoa continua sem saber, usando os óis na vida, né? E, infelizmente, isso faz muita diferença na absorção que você está falando. Porque o fator intrínseco, que é uma das coisas que ajuda realmente o zinco, o AB12, né? O cálcio, todas essas coisas, o ferro, ele é fabricado a partir desse ácido, né? Então, muitas pessoas, às vezes, têm uma deficiência de B12... E às vezes está com o emocional abalado, está com alguma situação, né, que ela não está legal, tá... E às vezes era a B12 que estava fazendo ela ter uma depressão, uma tristeza, uma ansiedade. E muitas vezes, dependendo da abordagem, ela vai entrar com um remédio para depressão, uma outra Sim, coisa. uma coisa leva a outra. Que e às não vezes resolve nem o problema.
ou ela tá com uma queda de cabelo importante, porque tá com deficiência de absorção ferro do também, zinco e do do zinco e do ferro, né? O ferro, a ferritina abaixo de 60 é um motivo de queda de cabelo. E às vezes o fato de uma pessoa ter uma ferritina baixa ou um ferro baixo, geralmente pode estar acoplado a ela ter uma gastrina baixa, né? Um cobre baixo, uma gastrina baixa. E aí ela não sabe que E isso ela faz começa a diferença. se sentir mal, e aí ela sente uma tristeza, e isso às vezes pode ser visto como uma depressão, Não, e né? muita falta de energia, porque tanto o Exato. ferro quanto a vitamina B12, o complexo B no geral, é muito importante também para a produção de E energia. a pessoa se sente desvitalizada, e isso pode ser visto como um início de uma depressão. E às vezes o tratamento vem como depressão, e ele poderia ter sido mais exitoso se ele tivesse passado pela digestão, por É todo esse complexo. Uma né? coisa que completa isso é, por exemplo, o fato da gastrina, do estômago, das enzimas do estômago e que ajudam o ácido clorídrico. Se você comer uma verdura que às vezes você nem imaginava que tem algum ovinho de algum parasita ou algum produto químico, geralmente esse suco gástrico ele poderia minimizar a permanência desse parasita ou dessa substância que poderia depois chegar no teu intestino e às vezes criar uma parasitose intestinal, alguma coisa assim. Por quê? Porque não tem o ácido suficiente para matar Que esse seria ovinho. a primeira barreira É, a que primeira a pessoa barreira. teria, né? Agora, o que é importante comentar sobre isso é que, às vezes, a queda da gastrina, ela pode ser acoplada a uma pessoa que gosta demais de carboidrato, né? Então, quanto mais a pessoa prefere o carboidrato como fonte energética, e ela gosta, praticamente todas as refeições é mais só carboidrato. Né, café da manhã, pãozinho com leite, Que hoje em dia, pelo que eu vejo lá no consultório, é a maioria, viu? Então, Na maioria um tem esse padrão. doce, né, e não usa quase proteína nenhuma. Não. Aí, o que acontece? Às vezes já tem um agrotóxico, às vezes já tem um pesticida, muitas coisas que tem nessas coisas podem ser transgênicas, e geralmente é o pesticida e o agrotóxico que baixa essa gastrina. E aí é uma bola de neve, né? Porque ela precisa disso para ter um metabolismo melhor da proteína. A proteína, na parte endócrina, ela é responsável por vários hormônios serem formados. Então, o hormônio de crescimento é proteico, que é o GH, o IGF-1, que vem ajudar a energia da célula, e a insulina. A insulina também. Ela é proteica, a insulina é proteica. Né? A tireoide, os hormônios da tireoide, eles são proteicos. Então, às vezes, a pessoa tem uma gastrina baixa e ela tem uma tireoide que às vezes não está funcionando bem, e às vezes ela não sabia que essa gastrina pode afetar essa fabricação lá do hormônio, e às vezes ela nem imagina que só dela melhorar o zinco, melhorar a absorção de algumas vitaminas que vão ajudar a formar o hormônio, às vezes poderia até nem usar o hormônio, né? Então, às vezes, ela não tem essa ideia que ela poderia ter. Agora, vamos imaginar assim, aminoácido é músculo, cabelo, pele, unha, que é a produção da digestão da proteína. Então, se a pessoa está com falta disso, geralmente ela vai ter grandes problemas de perda muscular se ela fizer uma dieta à base de carboidrato. E para uma pessoa acima dos 40, se você tiver nessa idade, olha só o que eu vou falar, você pode ter uma grande necessidade da tua alimentação ser corrigida na proteína, porque você já está perdendo colágeno naturalmente a partir dos 30 anos. E aí, o que acontece se não tiver uma digestão boa De proteína. e ainda nem tem vitamina C para ativar esse colágeno? Aí é uma coisa que às vezes a pessoa quer um bom resultado de peso, de performance, né, de energia, e às vezes ela não mastiga bem, não consegue quebrar o alimento já na hora que começa, e a digestão do carboidrato, ela é saliva e depois ela só continua no intestino. Não tem depois ali no esôfago nem no estômago digestão de carboidrato. Só de proteína. E às vezes a pessoa nem, tipo, 2
2 vezes já engole. Ela nem conta, né? Por isso que eu não saberia dizer o que é mais importante na digestão. Eu não ia saber responder isso desse jeito, porque eu vou além, inclusive, porque toda essa produção, ela começa por um estímulo do cérebro. Geralmente, a pessoa, o ideal seria ela estar preparada para a alimentação. Então, ela vai se alimentar, ela preparou o ambiente, ela está num momento calmo, ela vai deixar todo o organismo dela pronto para digestão. Mas o nosso corpo, quando chega a hora próxima do que o corpo está acostumado de se alimentar, ele já começa a ter um aumento da produção de saliva e tudo mais. Sim. Por isso que é interessante fazer sempre no mesmo horário as refeições. E em um ambiente onde a pessoa pode se dedicar, dar total atenção para o processo da alimentação. Porque outra coisa que é legal que você está falando, e com certeza você sabe mais que eu sobre isso, é sobre a língua. E os grupos de sabores... De receptores, que tem os receptores na língua, né? E, de repente, a pessoa, ela come tão rápido, e às vezes está assistindo televisão, ou fazendo outra coisa junto, vendo o celular, ou ligando para alguém, ou comendo e nervoso, porque aconteceu alguma questão ali que ela tem que resolver. Aí, normalmente, no CLT... O tempo de almoço é 1h30. Uhum. Mas ninguém fica 1h30 se alimentando. A pessoa pega 10 minutos, no máximo 15, né, para fazer uma refeição. Por quê? Porque ela já tem que ir no banco, ela já tem que levar filho na escola, ela já vai ter que voltar ao trabalho, já vai ter alguém esperando ela acabar de comer para fazer alguma coisa. Então, às vezes, como que está essa parte do cérebro? Que estaria bem, que poderia ter os neurotransmissores da saciedade, que tem que ter lá o estímulo quando bate no estômago. O GLP-1, que hoje está na moda, ele é fabricado naturalmente quando a gente come. Sim. Né? Daí 20 minutos, mais ou menos, quando chega no estômago o alimento, já é fabricado o GLP-1. É que a duração dele naturalmente é muito rápida. Geralmente é só 5 minutos. É, só 5 minutos. Ninguém merece, né? Então, como é só 5 minutos, é muito rápido. Por que eles resolveram, então, como é uma coisa que dá saciedade, por que eles resolveram criar um produto farmacêutico que tivesse uma duração maior do GLP-1? Muito maior. Né? Tanto que as canetas, elas têm uma duração de 1 semana. Né, para poder ter esse efeito que naturalmente, a 5 minutos, as canetas fazem 1 semana ter esse efeito. Exatamente, por isso que é feito, né, geralmente quem costuma usar é 1 vez por semana, e aí entra a adaptação individual, que às vezes tem que aumentar doses, né, para poder ter um resultado satisfatório. E é uma coisa que, geralmente, assim como a insulina, assim como a grelina, né, as outras que ajudam a saciedade, o que acontece? Cria uma resistência à ação desses, né, receptores. Por isso que, às vezes, não tem mais aquele estímulo, já estou satisfeito, né, não estou com fome. E essa questão da rapidez, desse dia a dia super corrido, né, que às vezes a pessoa vai passar, ele começa pelos hormônios de estresse, ele já começa a piorar essa circunstância. E tem uma situação que é decisória nisso. Por isso que eu falo, se concentrar na comida, mastigar adequadamente com a boca fechada. Então, eu estou concentrada, estou mastigando com a boca fechada, porque ao mastigar com a boca aberta, ao respirar e comer, isso vai ser decisivo para qual via metabólica aquele, principalmente o carboidrato, vai entrar. Ele pode render o máximo de ATP, 32 ATPs, ou ele pode render 1 e ainda criar ácido. Por isso que, às vezes, o tratamento medicamentoso ele tem que mudar de acordo com a pessoa, por conta dos próprios hábitos também que ela tem, né? Aí ela vai precisar adequar, porque às vezes ela não está, o corpo tem uma sabedoria divina, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele está reagindo aos estímulos que
a mente e o ambiente estão mandando para aquele organismo. E ele pode desviar rotas metabólicas e não tem remédio no mundo químico sintético que vai fazer com que o corpo, sob um comando para ir por uma rota, vá para o outro. Ele vai dar um jeito e vai para cá. Ele vai arrumar um jeito. Por isso que é decisivo. A saliva, por exemplo, a gente precisa de 1,5 litro de água por dia só para fazer saliva. Então, a pessoa que se hidrata, que tem uma baixa hidratação, ela vai ter um comprometimento também, né? A questão da mastigação, a gente precisa ter uma boca equilibrada no sentido de ter dentes na altura certa, do lado direito, do lado esquerdo, parte superior, parte inferior, também para promover essa mastigação. Porque a boca, a primeira entrada, ele tem que triturar. A maior trituração acontece na boca. Depois, a hora que vai para o estômago, ele tem todos os movimentos de liquidificador, né? Para poder quebrar mais o alimento, porque a digestão também vem de pequenos pedaços. Se for um pedaço muito grande para o estômago, vai ficar comprometido isso também. E às vezes não adianta tomar a canetinha. Tudo isso tem que ser observado antes. E fora isso, a gente tem que levar em conta que as pessoas de mais idade, às vezes elas perdem o dente. Né? E aí elas não têm tanto mais essa mastigação eficiente. Tem a força, né? Não tem, igual às vezes usa dentadura, às vezes, sei lá, não consegue comer mesmo com a dentadura. O que leva a pessoa, conforme vai envelhecendo, a ter um hábito de comida mais mole, né? Que quase sempre é carboidrato, né? Que aí não tem a proteína, não tem as coisas que ela precisa. Né? Se ela tiver um problema com a gastrina ou com a lactose, ela não vai ter uma digestão tão boa do leite. E geralmente as pessoas de idade com a ideia do cálcio, né, de um monte de coisa, e antigamente, quando eu me formei, era normal a gente falar para as pessoas usarem leite para tomar remédio, né? Para não doer o estômago, né? Para não atacar o estômago, toma com leite, né? E aquela história, leite é cálcio, leite é bom, e é bom. Não deixa de ser um alimento bom, né, nutricionalmente falando. O problema é que se você tiver uma má digestão desse alimento, aí em vez de ele te ajudar a ter uma melhora do cálcio, ele vai roubar, ele vai te dar mais ainda osteopenia, vai piorar em vez de ajudar. E ele vai atrapalhar uma absorção de outros alimentos, que aí ele pode até ser prejudicial, né, se a pessoa tiver uma má absorção e uma má digestão desse alimento. Agora, isso leva, o que você disse agora, vale milhões. Porque a pessoa, ela nem pensa nessa importância. Não. Né? Dessa via metabólica adequada, de que o que ela está comendo, essa imagem que ela está tendo enquanto ela está comendo. Se ela estivesse num ambiente que tivesse uma música mais leve, né? Que favorecesse, né? Tem cores. A gente sabe que tem cores que interferem na nossa vontade de alimentar, cheiros, né, aromas. Tanto que eu vi uma vez que é um cheiro específico de um lugar que é uma cafeteria, estimula a fome. Ele estimula a fome. A cor lá do McDonald's, por exemplo, aquela cor estimula a fome. Então, assim, nada é por acaso, vamos falar assim, né? Nós somos todos sentidos, né? A gente não vive num mundo, a gente percebe um mundo. Então, esses sentidos, os órgãos do sentido, é a comunicação, é como a gente está interpretando o mundo. Isso é muito importante, a gente saber entender, né? E tem a questão dos gostos das coisas, né? Porque a nossa percepção em escolher alimentos, geralmente é o sal, o açúcar e a gordura. Né? Então, sempre que tiver sabor, se vocês pensarem no alimento que mais vocês gostam, qual que é o alimento que mais a pessoa gosta? Ou ele tem sal, ou ele tem açúcar, ou ele tem gordura. É muito raro uma pessoa gostar de um alimento que não tem um desses três, ou os três. Que é o azedo. Difícil. Você vai perguntar, eu adoro coisa azeda, só gosto de difícil. folhas. É difícil. Né? Não acontece tanto frequentemente esse tipo de preferência. Agora, o que infelizmente pode acontecer, que atrapalha muito essa questão de não quebrar certo o alimento,
E aí ele pode, com essa adição de aditivos, de vários produtos químicos que às vezes coloca, para ficar grosso, para ficar fino, para ficar, né, sem fungo, para ficar estragar mais devagar e assim for. Então, essas outras coisas não são nutrientes. A pessoa não está acostumada, ela não conhece, o corpo não conhece essas coisas. São coisas que são consideradas corpo estranho, e na hora que chegar na próxima etapa da digestão que você iria falar, que é o intestino, que é onde absorve e vai para o sangue as coisas, geralmente esse alimento que não foi quebrado adequadamente no estômago, ele pode ser interpretado no intestino como um corpo estranho. Aí ativa as células de defesa, iniciando um processo inflamatório. E às vezes autoimune. Então, Exacerba o sistema todo, né, de imunológico, podendo levar, inclusive, a um fenômeno autoimune. doenças autoimunes, sempre que alguém tem doenças autoimunes, qualquer doença autoimune, olha para o intestino. Tem que tratar o intestino. Então, assim, voltando a falar lá que eu tava dizendo, sobre a digestão que você tinha falado da proteína, uma outra dica que eu dou é como estão os gases. Porque quando são gases com aquele cheiro forte, né, de putrefação, quase que nem aguenta ficar perto, isso aí muito provavelmente é proteína mal digerida. Então, para as pessoas que querem ganhar massa muscular, primeiro a gente tem que tratar essa digestão, porque não adianta aumentar a quantidade de proteína se você não tiver com uma boa digestão, não vai absorver direito. E aí você acha que você vai estar ganhando músculo e você não vai estar ganhando músculo porque vai estar faltando ali proteína. Interessante você falar, porque aí essa proteína ela pode virar uma amina biogênica como a putrescina e a cadaverina. Exatamente isso. O cheiro é terrível. Isso aí é proteína mal digerida. Aliás, foi no banheiro e ninguém acabou de usar o banheiro. Ninguém pode entrar no banheiro, é o primeiro sinal que... Primeiro sinal. E tem que tratar. Às vezes a pessoa também tem um hábito, isso também é importante falar, de tomar líquido com a refeição. Aí ela pensa o seguinte, bom, refrigerante é ruim, o suco não é tão legal porque eu tô querendo emagrecer, então eu vou começar a beber água. Né? Que também... Nesse momento também é péssimo, porque a enzima que faz a digestão lá no estômago da proteína, ela precisa estar em meio ácido para ser ativada. Se ela não tiver meio ácido, ela não vai ser ativada, não vai acontecer a digestão da proteína de forma correta. Outra coisa também é se o timo alimentar, né, quando ele tá saindo ali do estômago, se ele tá passando e ele vai pro intestino sem estar ácido o suficiente, ele também não consegue ativar enzimas pancreáticas para fazer a digestão. Isso é uma coisa importante, porque esse lugar, se ele não tiver com um pH de 1,5, que é o pH adequado para poder estimular essas enzimas que estão vindo lá do pâncreas, do fígado e de outros órgãos, o que vai acontecer? O alimento vai estar mais fácil de ser apodrecido, vamos dizer assim. Só que uma coisa que acontece muito é que começa a dar a impressão de refluxo e de estufamento. E aí, quando você queixa uma coisa desse estilo para um médico e ele quer que você fique aliviado, ele vai dar uma medicação que vai acelerar a passagem, mas não vai resolver o detalhe do não tá ficando ácido. Do pH. Por isso que o inibidor da bomba de próton, como os azóis da vida, uso recorrente e contínuo, são maléficos. Eles atrapalham esse pH. Eu falo assim, gente, Papai do Céu fez o estômago ácido. Se a gente colocar o dedo dentro do estômago, é para derreter o dedo. Papai do Céu fez daquele jeito. É para ficar assim, é ácido, super ácido, né? Precisa ser assim, por isso que o uso contínuo dos azóis que a gente fala, os inibidores da bomba de prótons, é ruim, né? Prejudica isso. E também a gente não pode esquecer da bile também, né? Sim. Porque a bile também, ela favorece a absorção das proteínas lipossolúveis, né? Que é a K, E, DA, mas ela também ajuda na motilidade intestinal, né, que é o processo ali do movimento do alimento por todo o trato gastrointestinal, ela favorece. Então,
Eu já atendi pessoas assim que não têm a bile e elas relatam ali uma vesícula dificuldade. biliar. A vesícula, elas relatam ali dificuldade também para ir ao banheiro. É, a colicistoquinina, né, que é da bile, ela é o que emulsifica a gordura e que ajuda a proporção lá para poder descer o alimento e Sim. melhorar o Ou bolo seja, fecal. todo mundo que retira a vesícula biliar vai ter que suplementar de alguma forma? Seria Vai ter o ideal. seria o Uhum, ideal, né? Seria o ideal. Porque eu vejo É. muita gente que não suplementa, que não sabe que deveria suplementar. E uma das causas mais comuns de acontecer de formação de pedra na vesícula é vírus. Vírus preso ali na vesícula porque não conseguiu por alguma coisa, ou vírus e fungo, que eles podem fazer essa formação das pedras. E aí entra toda essa digestão que a gente está comentando e não está talvez sendo eficiente Exato. em alguma das etapas, né? Porque igual eu provoquei no começo, até agora na minha cabeça, todos são importantes. Todos Sim, esses não lugares, tem um que é essas mais etapas, importante. né? E aí a gente tem que pensar no pâncreas também, no fígado e no intestino grosso, É, né? Porque aí entra todo esse processo, né, a formação das fezes. de fezes e a reabsorção da água do corpo é no intestino grosso, né? Que é muita reabsorção. E eu sinto te informar, mas se você não toma água, né? Se você não é aquele chegado em água, eu nem sei, eu esqueço, né? Então, o que vai acontecer na necessidade diária da água que você tem que ter e você não está tomando água bastante? O teu intestino vai dar um jeito de pegar as águas das fezes para você usar no seu corpo. É como diria meu professor Murilo Pereira, quem não toma água limpa, toma água de cocô. Suja. Exatamente. Porque aí ele vai ter que usar essa água intestinal, que legal, para poder Pra poder fazer o formar, trabalho que ele deveria com a água normal não ter que fazer. E fora isso, o colágeno também não é ativado sem água. E uma coisa interessante para você que está aí nos assistindo, e eu imagino que você está curioso, se a pessoa usar 12 copos de água por dia, só de fazer isso, você emagrece meio quilo por mês. Só de usar 12 copos de água. 6 quilos no ano, assim. 6 quilos no ano. Melhorando a saúde, apenas tomando a água. pele. E a pessoa gasta uma nota para fazer uma coisa que ela poderia, tomando água, ela poderia estar com a pele melhor, com o colágeno melhor, O com o ânimo peso melhor. o né? intestino funcionando melhor também. É. E aí, quando o alimento consegue, o intestino, a gente tem muito tema sobre as bactérias, os fungos, essas coisas, que no próximo episódio a gente vai dedicar mais, porque é um assunto muito extenso, né? Você vê, a gente nem percebeu, já faz tempo que a gente está falando sobre esse assunto. Ixi, intestino e digestão, tô pra ficar 5 horas aqui. É O inesgotável o intestino, assunto. né, tem muita coisa, e o fungo também, os vírus. Então, a gente vai, provavelmente no próximo episódio, a gente vai nos dedicar um pouco mais sobre a síndrome fúngica, que eu acho que é um tema muito importante que as pessoas não conhecem, ou conhecem pouco, e é uma coisa que dá muita doença. Então, eu acho que é um tema, né, que a gente pode pensar Com na certeza. próxima vez para falar. E vamos falar sobre o fígado um pouquinho e o pâncreas para ir finalizando o nosso episódio de hoje. Bom, Fala o um fígado pouco. na medicina chinesa, ele é tido como general. General, é ele que orquestra tudo. Ele é um órgão importantíssimo e ele não está atrelado apenas à digestão, a tudo, né? Então, assim, cuidar do fígado, sabe assim, tipo, o que eu desejo para minha família, para os meus filhos, que tem uma função hepática maravilhosa. E não o fígado e também não resolve só tomando suco verde, tá? É Porque às vezes a verdade. pessoa toma Não suco pense verde. que a detoxificação é tomar suco verde. É Não, grande é uma mero engano. bomba de nutrientes que precisa para todas as fases, porque são fases químicas, bioquímicas que o fígado passa. São 3 fases para poder fazer todo o trabalho de detoxificação. Então, cada fase precisa de muito nutriente. Então, não é um suco verde que a pessoa toma de manhã e o resto ela faz tudo errado, que vai cuidar da saúde do fígado dela.
Fora que o fígado ele é responsável, entre outras coisas, pelo sono, pela coluna, pelos hormônios, pela gordura, né? Que Pela tem, tireoide. pela tireoide, porque é lá que fabrica, né? Exato, O pessoal né? acha, é lá na glândula que fabrica o T1, T2, T3, T4, T5, T6, porque tem mais de outros T, mas não é no fígado. No fígado. E aí a pessoa tem um monte de problema hormonal, ela acha que é só ela usar um remédio, né, de hormônio lá, que vai dar tudo bem, e o fígado tá péssimo, aí vai converter em outras coisas, isso que você tinha comentado no começo das vias metabólicas. Lá no fígado, essa questão hormonal vai virando outras coisas totalmente que não que é era. o corpo que comanda, né? Que não é um estímulo químico externo, né? Ele vai escolher para onde ele vai dividir, para onde ele vai encaminhar. Ele é o general, ele é o general. Tem mais de 500 funções. Pelo amor. Mais de 500 funções. E no mínimo ele precisa de uns 50 e poucos nutrientes para funcionar e ter essas funções. Então, assim, é importante. Na minha visão, o intestino, né, e o fígado tem que estar bonitinho ali para dar conta. Porque, por exemplo, se você tem algum fator respiratório, né, se entra pelo ar alguma coisa lá, um solvente, um cheiro estranho, você está num lugar que passou lá veneno, alguma coisa assim, quem que vai entrar primeiro? Vai entrar pelo seu pulmão. Só que depois no sangue, quem vai tirar o fígado, esse produto aqui? O fígado. Passou um creme na pele. Tem ali algum produto químico, metal pesado, ou solvente, perfume, tem solvente. Para onde vai? Para o fígado. A água tá com alguma coisa, vai para o fígado. Então, depois, né, vai. O pulmão também é uma via de excreção. O rim é uma via de excreção. Os intestinos são vias de excreção. O suor também pele também são os drenadores, os órgãos emuntórios. Mas é o fígado que vai separar o joio do trigo. Vamos lá, né? É verdade. E, lógico, os outros órgãos, o baço, o pâncreas. O pâncreas é uma outra coisa que eu acho que merece um dia só para ele. Porque tem a função exócrina, a função endócrina, né? E tem a parte da insulina, que é fundamental, né? Para a pessoa ter um monte de trabalhos. Eu diria que a insulina é o grande problema da saúde hormonal. Porque quase todas as doenças sexuais têm ligação com resistência à insulina, com hipersensibilidade à insulina. E às vezes a pessoa pensa, nossa, eu tenho testosterona baixa, só que eu tenho insulina alterada. E acho que não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. E na verdade ela nunca vai ter, se tiver uma resistência à insulina muito grande, nunca vai ter uma testosterona boa. E aí ela acha que é só tomar testosterona e não precisa mudar a alimentação, arrumar lá as bagunças e que vai dar tudo bem. E não é real, né? Vai ser uma coisa que vai decepcionar muito, né? E fora que aromatiza, e aí a testosterona vira estrógeno, aí fica o homem aí começa cheio a ficar de com peito. Aí dá muito ruim, na verdade. Então, assim, vamos pensar que a digestão é importante. Eu gostaria que quem está nos assistindo começasse, se tiver vontade, perguntar alguma coisa que achar legal, né, desse assunto, até por a gente conseguir, talvez, contribuir com você, com alguma dúvida, alguma coisa que pode fazer sentido para a sua vida. E vamos pensar na resposta que a gente tinha falado ali um momento. Quantas vezes a pessoa deve mastigar? Qual que é a tua resposta, Nai? A minha? Que eu mastigo ou que eu acho que as pessoas mastigam? O que você acha da resposta? Olha, eu hoje sou uma pessoa, depois de tudo que eu estudo, que eu me policio. E às vezes eu me pego, às vezes na correria eu falo, não, pera, hoje mesmo foi um dia que eu tava meio que correndo, eu falei, não, peraí, deixa eu mastigar bonitinho. Que eu lembrei da aula que a gente já fala aqui. Falei assim, deixa eu mastigar bonitinho. Mas, no geral, eu acho que as pessoas mastigam nem 10 vezes. Nem 10 vezes. Tem gente que
Nossa, tem gente que, sério, acho que umas 5, 6 e já engole. Eu acho que não passa de 10. O que você acha, Tati? Eu concordo com ela. Eu mastigo, eu acho que deveria ser mais que 50 vezes. Eu não mastigo mais que 50 vezes. Eu ainda estou em evolução. Mas meu momento da refeição é um momento sagrado, se eu conseguir fazer. Quando eu vou comer, eu só vou comer. Presto atenção, faço todo o mind eating, estou ali concentrada na alimentação. Isso eu consegui fazer. E a minha digestão melhorou muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Mas Eles falam que o ideal, eu também acho que o comum é de 10 a 12, no máximo 15 vezes. O comum. E você aí dá uma contada para você ver qual que é a sua. Mas o ideal, no mínimo, é 35 vezes. No mínimo. O bom para carne seria 50 vezes. É isso que eu ia falar, acho que depende do alimento também. Para carne, o ideal seria 50 vezes e para as outras coisas, umas 35. Só que tudo é treino, né? Então, tem estudos mostrando que ajuda muito a emagrecer se a pessoa come com uma mastigação melhor. Ela fica mais saciada. Então, a fibra, né, que é importante também. Então, vamos fazer um desafio para você que está aí nos assistindo. Começa a ver se você está conseguindo mastigar esse tanto que a gente falou. Se não for, ou se for só 5 vezes, ou, né, começa a de ter 5 em todos 5. esses sintomas que a gente falou, né, que tá Esse de 5, coitado. com muito arroto, tá estufado e assim for, pensa melhor, né, que você pode cuidar um pouquinho mais da tua casinha, né, que é esse corpo que Deus te deu, e ser uma pessoa que tem mais saúde. E eu tô terminando hoje, finalizando o nosso episódio, desejando a todos uma ótima saúde e uma ótima digestão. Vamos para as palavras finais das meninas? Bom, eu desejo a mesma coisa. Que as pessoas, elas se atentam mais realmente a tudo isso que a Tati, eu e a doutora Tânia, nós falamos. Que é realmente um assunto onde as pessoas elas não prestam muita atenção, elas nem imaginam que os problemas que elas têm vêm disso. Então, eu falo para vocês refletirem mais sobre isso. O quanto vocês acreditam que realmente está a digestão de vocês, o que vocês estão fazendo para poder melhorar ou atrapalhar, né? Isso. Eu peço que, se você fez sentido para você, assista novamente esse episódio, porque assim, ó, a gente que já está um tempinho de estrada aí, essas questões de bem-estar, depressão, ansiedade, falta de ânimo, libido, sistema imunológico falho, tudo isso pode melhorar muito se essa digestão for realmente adequada. Então, volta ali, ouça, faça perguntas para a gente, porque se você mantiver a sua digestão adequada, o seu corpo inteiro vai se beneficiar. Isso é muito importante. É o ponto número 1 da sua saúde integral. É isso aí. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana.